O nosso seguidor, Hugo Carneiro, pediu que eu fizesse uma questão comentada aí dessa banca que você está vendo, que é a banca Funcerne, lá do Rio Grande do Norte. Peguei uma questão de 2019, porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu não encontrei nenhuma questão da banca de 2020, porque com certeza não deu tempo de fazer em função dessa pandemia. Então, Hugo, vai a sua questão, que é uma questão que eu separei de pontuação. A vírgula está indicando o trecho com função meramente explicativa em. Pause essa tela, mesmo sem explicar o que significa isso, e tente entender o que foi que essa questão está pedindo. Vai lá, tenta. Eu sempre peço que você faça a pausa, que é para você ver se, na hora de uma prova, se fosse a sua prova, se caísse isso aí, não vou fazer Funcerne, não tem importância. O que cai num lugar, cai em outro. Pontuação é um assunto que não deixa de cair em prova nenhuma, porque é importante, é questão de uso de língua. É muito mais importante uma questão de pontuação do que uma questão de fonologia para você saber o que é um ditongo ou o que é um hiato. Aqui é uso. Saber ditongo e hiato é simplesmente classificação. Então vamos lá na tela. A letra A diz assim: a consciência de nossa percepção não é limitada, mas nossa atenção e nossa memória de curtíssimo prazo são. Tem uma vírgula aí antes do mas. Na verdade, a palavra mas é um conectivo que exprime oposição. Vejam na tela mais uma vez que ele disse que a nossa consciência não é limitada, mas a nossa memória de curtíssimo prazo e a nossa atenção são. Aí o mas está opondo o não ser com o ser. Eu estudei, mas não aprendi. Eu esperava que eu aprendesse. Eu ganhei dinheiro, mas não comprei muita coisa. Esperava que eu pudesse comprar. Ela é bonita, mas está encalhada. Não deveria estar. Então não existe uma função explicativa. Existe uma função de oposição. Não é a letra A resposta. Vejam a letra B de bola. Na letra B de bola, se esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção, que focará na alteração considerada dominante. Tem uma vírgula depois de atrativo. Mas aí, quando ele fala assim, se esses movimentos superam, eles vão capturar a nossa atenção, cuidado para você não pensar que o se é de condição. Pensou, né? A gente tem mania de bater o olho no se e pensar que é condição. Depende. Se eu disser assim, você poderá ficar no meu escritório se não falar muito alto. Essa é a condição para você ficar lá. Pode morar aqui em casa se ajudar nas despesas. Essa é a condição. Agora, se os movimentos superam um limiar atrativo, eu estou afirmando que eles superam. O se de condição exprimiria uma hipótese. Se você ficar calado, você não ficou ainda. Se você colaborar na despesa, você ainda não colaborou. Esse se, olha aí da letra B, ele tem uma ideia de causa. Já que esses movimentos superam um limiar atrativo, eles vão capturar a nossa atenção. Esse se exprime uma causa. Nunca que ele está mostrando isso aí. Então não é a letra B. Olha a letra C. Assim que o carro passou, ficou fácil pressupor que o centro da pista permaneceria vazio por um intervalo de tempo seguro para a travessia. Tem uma vírgula depois que passou. E aí, quando eu falo assim que o carro passou, esse assim que, ele dá uma ideia de tempo. Assim que eu terminei meu curso superior, fui fazer a pós. Quando eu terminei. Assim que você sair, tranque a porta. Quando você sair. Então, essa ideia é temporal, não é uma ideia explicativa. Tomara que seja a letra D. Vejam a letra D de dado. Dimensiona um gradiente entre o que é real e o que se presume. Algo que favorece os acidentes de trânsito.
e tem uma vírgula depois de presume. A resposta é essa. Professor, não entendi nada. É porque as bancas, e aí não é a questão da FUNSERN, várias bancas fazem isso, por isso que não importa qual a questão de qual banca nós estamos fazendo. Eu volto e meia, recebo nos comentários do vídeo, assim, professor, acertei de boa. Opa, mais uma que eu acertei. Ou então assim, caí naquela pegadinha que você falou. Podem ler os comentários que os colegas de vocês fazem aí no vídeo. Então assim, tem gente que tem seguido tanto que já pegou a manha, já adquiriu a malícia e erra menos. Então não fique com preconceito. Ah, essa banca não me interessa porque não é da minha região. Não importa. Essa banca fez uma coisa que geralmente se faz. Então, quando a gente fala de função explicativa, ou natureza explicativa, ou valor explicativo, existem duas coisas que, na verdade, têm a ver uma com a outra, que mostram a função explicativa. Uma delas é uma função sintática chamada de aposto. O aposto é um termo que foi feito para explicar. E outra é uma coisa que se chama oração adjetiva explicativa. A oração adjetiva explicativa, ela tem função de aposto. Porque, como o nome já diz, ela explica e o aposto também explica. Então, o aposto e a oração adjetiva explicativa são termos virgulados. Por isso que a FUNSERN cobrou isso aí. Então, por exemplo, quando eu falo assim, chegou o pedreiro, eu já tenho uma informação correta. Eu estou dando uma informação que aquele cara que eu contratei para trabalhar na minha obra já chegou. Agora, se eu coloco assim, um homem de seus 30 anos, eu estou colocando uma característica do pedreiro. Então, esse homem dos seus 30 anos é um comentário que eu fiz sobre o pedreiro. Tem que ter essa vírgula aqui, ó. Porque isso aqui é um aposto. E o aposto separa o termo especificado do termo especificador. Eu poderia, no lugar dessa vírgula, ter um travessão. Não tem problema. Mas o aposto é um termo virgulado, que é o que aconteceu na letra D. Olha a letra D. Dimensiona um gradiente entre o que é real e o que se presume. O que é esse algo que favorece os acidentes de trânsito? É esse gradiente entre o real e o que se presume. Então, assim, isso está separado por vírgula, porque algo que favorece é uma parte, uma consideração que se fez sobre esse gradiente entre o real e o que se presume. Claro que o cara que lê o texto, ele saberia do que está se falando. Então, por exemplo, esta é uma bússola. Algo que serve para nos orientar. A palavra algo, ela é uma palavra muito vaga. Algo, algo o quê? Mas quando eu coloco um algo dentro de uma expressão, ou dentro de uma oração, ou dentro de uma sequência, ela está explicando alguma coisa anterior. A bússola é algo que a gente usa para se orientar. E lá na tela, mais uma vez, o algo que favorece os acidentes de trânsito é essa dimensão entre o que é real e o que é aquilo que a gente presume. Agora, sobre a tal da oração adjetiva explicativa, se eu digo assim, os prefeitos que gerenciam as cidades não entraram em consenso. Quando eu falo os prefeitos que gerenciam as cidades não entraram em consenso, isso aqui tem o verbo gerenciar. Vocês que nos seguem aqui diariamente sabem que eu falo sempre, tudo que tem verbo é uma oração.
Uma das características de um termo, que é oração, é ter verbo. Quem é que gerencia as cidades? Os prefeitos. A oração 2 se refere a prefeitos, que tem um artigo antes. Ó. Todo termo que é precedido de artigo é um substantivo. E todo termo que se refere a um substantivo é um adjetivo. Oração, porque tem verbo. Oração adjetiva, porque se refere a um substantivo. E outra coisa, está me explicando que gerenciar as cidades é função dos prefeitos, não é dos governadores, não é dos presidentes, não é dos vereadores, é do prefeito. Então, isso aqui, essa oração adjetiva, ela tem valor de aposto. Se ela tem valor de aposto, ela é virgulada por causa disso. E toda oração adjetiva com função de aposto e virgulada é uma oração que tem o mesmo papel do aposto, chamado de oração explicativa. Tá bom? Então, aí nós temos essa situação da questão da FUNSERV. Não foi uma questão tão fácil, talvez alguns tenham acertado por eliminação. Agora, se você quer saber detalhe de pontuação, que aqui a gente falou rapidamente para atender a solicitação do colega, entra lá no meu site, olha só, www.ricardoerce.com.br e procure um curso chamado Exercitando Português. Você pode comprar só a unidade de pontuação. Se você optar por pegar só o tema, você vai ter toda a teoria de pontuação por apenas R$15. Mas você pode ter outros temas e você pode ter o pacotão, que é o que a gente chama de combo. Mas pontuação é importante. Eu acho que você que está se preparando para concurso deveria conhecer esse módulo. Então vai lá e conheça. www.ricardoerce.com.br